Bom dia. Retomando aqui o nosso livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, livro que a gente lê toda sexta-feira, a gente lê um pouquinho dele, uma aula bem leve, que para vocês absorverem aos poucos. É muito legal que a gente tenha doses muito homeopáticas desse livro, porque ele é um livro muito profundo, muito difícil de entender. Então toda sexta a gente traz para vocês esse videozinho aqui levezinho, rápido. Hoje a gente vai falar sobre fenomenologia filosófica e fenomenologia psicoterapêutica. O que a gente tem para entender sobre isso? Eu gostaria agora de dizer algo sobre a fenomenologia filosófica e a fenomenologia psicoterapêutica. Na fenomenologia filosófica, procuro perceber o essencial dentre a grande variedade dos fenômenos, na medida em que me exponho totalmente a eles, com minha máxima abertura. Ele se coloca na postura fenomenológica com a máxima abertura. Olha que importante a gente entender que precisa ser assim. Esse essencial surge repentinamente do oculto, como um raio, e sempre ultrapassa em muito o que eu poderia escogitar ou deduzir logicamente a partir de minhas premissas ou de meus conceitos. Não obstante, ele nunca se revela totalmente. Permanece envolvido pelo oculto, como cada ser é envolvido por um não ser. Olha a profundidade que tem esse estudo de Bert Hellinger. Olhem a importância que tem a gente saber sobre isso, o quanto esse livro é importante para essa caminhada. Dessa maneira, considerei os aspectos essenciais da consciência. Vamos trabalhar com consciência. Procurem entender o que é essa consciência que Bert explica aqui. Por exemplo, que ela atua como um órgão de equilíbrio sistêmico, ajudando-me a perceber imediatamente se me encontro ou não em sintonia com o sistema, e se o que faço preserva e assegura o meu pertencimento, ou se, pelo contrário, o coloca em risco ou suprime. Então aqui ele quer mostrar para nós que a gente precisa entender se essa consciência que me permeia, ela está indo para o lado de me trazer o pertencimento, ou ela está colocando em risco o meu pertencimento. Isso é o primeiro ponto aqui, essa primeira análise. Nesse contexto, a boa consciência significa apenas posso estar seguro de que ainda pertenço ao meu grupo. Quem não tem esse livro, anotem essa frase. É a boa consciência. Posso estar seguro de que ainda pertenço ao meu grupo. E a má consciência significa que receio não fazer mais parte do grupo. Assim, a consciência pouco tem a ver com leis e verdades universais, mas é relativa e varia de um grupo para outro. Só que agora ele dá um outro enfoque para isso. Olha aqui, preste atenção. Isso aqui é matéria profunda. Isso aqui precisa ter, assim, muita atenção. Tem que parar, se colocar nesse campo para abrir a mente da gente, para conseguir entender essas diferenças que ele nos traz. Reconheci igualmente que essa consciência reage de um modo totalmente diverso quando não está em jogo o direito de pertencimento, como acabo de descrever, mas sim quando está em jogo o equilíbrio entre o dar e o receber.
Ela reage também de forma diversa quando vela pelas ordens da convivência. Cada uma das diversas funções da consciência é dirigida e imposta por ela por meio de diferentes sentimentos. Quais são esses sentimentos? Inocência e culpa. Olhem só, anotem, inocência e culpa. Quem tem o livro, marca. Contudo, a principal diferença que se evidenciou nesse contexto é a que existe ainda entre a consciência sentida e a consciência oculta. Então, repetindo, contudo, a principal diferença que se evidenciou nesse contexto é a que existe entre consciência sentida e consciência oculta. Com efeito, verifica-se que, justamente por seguirmos a consciência sentida, preste atenção nisso, por seguirmos a consciência sentida, atentamos contra a consciência oculta, contra aquilo que é maior que nós. E embora a primeira nos declare inocentes, porque eu estou sentindo que preciso agir assim para pertencer, então eu me sinto inocente porque eu estou pertencendo ainda, eu estou fazendo de acordo com o que a minha família fez, eu estou no caminho mais ou menos igual ao da minha família, me sinto inocente. A segunda pune esse ato como culpa. Então, se eu faço algo diferente do que a minha família fez, eu vou me sentir culpado. Então, uma é a consciência sentida e a outra é a consciência oculta, é aquilo que está por trás. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? O que o universo precisa mais de mim? A posição entre essas consciências é a base de toda a tragédia. Sublinhem isso. A posição entre essas consciências é a base de toda a tragédia. O que no fundo nada mais significa do que uma tragédia familiar. Ela provoca os enredamentos sistêmicos responsáveis por doenças graves, acidentes e suicídios. É onde entra essa culpa. Então vocês têm que entender que essa palavra culpa e inocência vai perseguir vocês nessas questões de sintomas e doenças, de brigas e tragédias na nossa família. Vocês têm que entender isso com profundidade. Mas não é aqui nesse vídeo que vocês vão entender. Vocês vão entender com a continuidade, com a progressividade dos vídeos. Vocês vão cada vez mais profundo e vocês vão cada vez entendendo mais. Essa oposição é igualmente responsável por muitas tragédias de relacionamento. Quando uma relação entre um homem e uma mulher se desfaz, apesar de um grande amor recíproco. Então, o que tem por trás? Quando se desfaz o casamento, apesar de que todos estão se amando, tá tudo com muita emoção, muita verdade. O que acontece que as pessoas acabam desfazendo seus relacionamentos? Até aqui falamos na fenomenologia filosófica. Agora a gente vai entrar na fenomenologia psicoterapêutica. Esses conhecimentos, porém, não resultam apenas da percepção filosófica e da utilização filosófica do método fenomenológico. Foi necessária ainda uma outra via de acesso, a do saber por participação. Então, eu sei porque participo, eu sei porque me coloco. Aí vamos olhar aqui bem como é que ele monta essa parada toda, né?
Essa via se abre através das constelações familiares, quando acontecem sob o enfoque fenomenológico. O cliente escolhe arbitrariamente entre os participantes de um grupo representantes para si próprio e para outros membros significativos de sua família, por exemplo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, pessoas que têm participação direta da vida daquele cliente. Estando interiormente centrado, isso é importante, grifem isso, estando interiormente centrado, o cliente posiciona os representantes no recinto, relacionando-os entre si. Então, para isso, o cliente precisa estar centrado. O que significa isso? Aterrissado ali, no agora, né? Não com as historinhas que ele cria, aterrissado ali naquele momento. Então, eu mesma vou sublinhar esse centrado aqui. Centrado. Através desse processo, o cliente é surpreendido por algo que subitamente vem à luz. Isso significa que no processo da configuração da família, ele entra em contato, olhem isso, ele entra em contato com um saber que antes lhe estava vedado. Então ele se coloca, o cliente se coloca à disposição do campo e aí ele se direciona para os representantes para colocar: esse vai ser meu pai, esse vai ser a minha mãe, essa vai ser minha mãe, essa vai ser minha irmã. Um colega me contou recentemente um exemplo do fato. Na constelação de uma família, evidenciou-se que a cliente estava identificada com uma ex-namorada do pai. Posteriormente, ela interrogou o pai e os outros parentes a respeito, mas todos lhe garantiam que estava enganada. Alguns meses mais tarde, seu pai recebeu uma carta da Rússia. Era de uma mulher que tinha sido seu grande amor durante a guerra e descobrira seu endereço depois de uma longa procura. Então, essa cliente que entrou no campo para se submeter a uma constelação familiar, ela sentiu uma identificação com uma ex-companheira do pai e ninguém lembrava mais quem era, para vocês verem o quanto a lei do pertencimento ela é importante. Todos precisam ser vistos. Todos que um dia fizeram parte têm direito de pertencer. É a primeira lei das ordens do amor. Isso a gente vai ver com mais calma. Nem esquentem e fiquem tranquilos. Esse é apenas um lado. O lado do cliente. O outro lado é que o representante, logo que é posicionado, começa a sentir-se como a pessoa que o representa. Às vezes chega a experimentar sintomas físicos dela. Presenciei casos em que o representante ouviu intimamente o nome da pessoa. Tudo isso é experimentado, embora os representantes saibam somente qual é a pessoa que estão representando. Eles ficam sabendo só a pessoa, mais nada é falado. A partir dali, eles se conectam com o campo dessa pessoa e deixam os movimentos do campo surgirem. Portanto, no trabalho com as constelações familiares, fica evidente que entre o cliente e os membros de seu sistema atua um campo de força. Sublinhem, campo de força, que é dotado de saber e o transmite através da simples participação, sem mediação externa, sem ninguém encostar, sem ninguém falar nada, pela simples participação, porque tanto constelador
quanto representantes se colocam na postura fenomenológica, à disposição do inesperado, à disposição do campo. Isso é muito importante. O mais surpreendente é que também os representantes possam conectar-se com esse conhecimento e com a realidade dessa família, embora nada tenham a ver com ela e nada possam saber sobre ela. O mesmo se aplica naturalmente e de modo especial ao terapeuta. Mas a condição para isso é que tanto ele quanto o cliente e os representantes estejam dispostos a defrontar-se com a realidade que pressiona por manifestar-se e diz sim a ela, tal como é, sem intenção, sem medo, sem recorrer a teorias ou experiências anteriores. Nisso consiste, aliás, a postura fenomenológica aplicada à psicoterapia. Aqui também a compreensão é obtida por meio da renúncia, do abandono de intenções e medos e do assentimento à realidade tal como se manifesta. Sem essa postura fenomenológica, sem a concordância com o que se manifesta, sem interpretações, atenuações ou exageros, o trabalho com constelações familiares fica superficial, sujeito a desvios e destruído de força. Esse é um dos vídeos que, se vocês não entenderam na profundidade que precisa ser entendido, precisa ser compreendida essa fenomenologia filosófica e a fenomenologia psicoterapêutica, voltem o vídeo, olhem de novo, anotem tudo e o que vocês não entenderam com mais profundidade, coloquem aqui embaixo nos comentários que eu leio todas as perguntas de vocês e respondo pessoalmente, tá bom? Até a próxima sexta-feira, então.